Bem-vindo, espectador, a mais um programa Interview em Saúde, realizado pela Seção Médica do Mato Grosso do Sul. Hoje o nosso entrevistado é o Dr. Délcio Gonçalves. Ele é cardiologista, formado na Faculdade FAMERP de São José do Rio Preto. Ele fez a sua formação também em cardiologia no Instituto de Moléstias Cardiovasculares, também de São José do Rio Preto. Ele tem mestrado na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, tem título de especialista em medicina intensiva pela AMB e pela MIB, é o atual diretor científico da Sociedade de Cardiologia de Mato Grosso do Sul e o coordenador da residência de cardiologia do Hospital Universitário da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Délcio, é um prazer ter aqui no nosso programa. Obrigado. Para nossos esclarecimentos e sobre um tema muito importante e muito incidente na população. Segundo você me falou agora mesmo, primeira causa de morte em todo o mundo. Não só em nosso país, mas em todo o mundo. Então, fala um pouquinho para nós o que é essa patologia, o que é o infarto agudo do miocárdio. Obrigado, foi um grande prazer ter recebido o convite e espero ajudar aqui com um pouco do que a gente faz todo dia. De fato, o infarto é uma doença muito presente na vida das pessoas ultimamente. A principal causa de morte do mundo corresponde às doenças cardiovasculares, são as campeãs de letalidade no Brasil e no mundo. E dentre as doenças cardiovasculares, o infarto aparece em primeiro lugar. O infarto nada mais é do que a obstrução ou a falta de oferta de oxigênio para o coração, que é o músculo que precisa de oxigênio, como qualquer parte do organismo. Uma deficiência da oferta da quantidade certa de oxigênio para o músculo causa sofrimento e morte desse músculo, que nós chamamos de infarto do miocárdio, e podendo, em alguns casos, levar a óbito, que é a causa da grande parte da letalidade mundial. Acredito que essa questão da morte depende muito da intensidade do infarto, do quanto que é comprometido do músculo, é isso mesmo? Sim. Por isso tem muita gente que fala que quando o infarto é pequeno, fica um pouquinho de observação, sai bem, e outros que não, que ficam no CTI, às vezes limitado para muita atividade, é isso mesmo? Claro, dependendo da quantidade de músculo que está morrendo por causa do infarto, o órgão deixa de funcionar. Então a função de ejetar sangue, que é a bomba cardíaca, pode ficar completamente interrompida e a pessoa falece. Essas mortes por falência de bomba para o infarto são uma causa de mortalidade nessa doença, mas não só. O infarto pode levar a óbito, e boa parte deles acontecem por arritmias. Então, durante um processo de sofrimento agudo, de falta de oxigenação, o músculo cardíaco entra em instabilidade elétrica, levando então a uma arritmia complexa, que são as arritmias ventriculares, fazendo a ocorrência de uma parada cardíaca, mesmo que a capacidade de contrair do músculo esteja preservada. Isso é importante falar, porque o primeiro atendimento deve ser imediato, justamente para evitar a ocorrência das arritmias. Deixa eu esmiuçar um pouquinho uma coisa aqui, Délcio. Você me falou das arritmias. Para a gente trocar em miúdo para o nosso leigo, a arritmia é o ritmo do coração que não está do jeito que tem que ser. Então, na verdade, o coração, ele bomba, ele faz a força e injeta o sangue para dentro, para fora do coração e para a circulação, mas ele tem que ter um ritmo correto também, senão ele não consegue fazer isso também. Exato. Mas uma coisa importante que a gente tem que esclarecer ao público, quais os sintomas, o Délcio? Porque o que a gente vê, você me corrija se estiver errado, que eu não sou cardiologista, mas se fala muito de uma janela, né? Entre o aparecimento do sintoma e a efetiva atuação do médico ou do serviço de emergência. E a gente vê que boa parte, quando consegue entrar nessa janela, a evolução é outra. Sim. Quando você passa, eu até te contei que recentemente perdi a mãe de um pacientinho meu, e que infelizmente da universidade, e ela ficou horas entre o início do sintoma, que depois eu fui esmiuçar a história, entre o início do sintoma e ela ser efetivamente atendida, ela já fez parada ali na espera do pronto atendimento. Eu fiquei muito triste, muito chateada. E os sintomas eram
típicos. Exuberantes. Exuberantes. Então, o que você falasse para o nosso público? Porque na hora que eles sentem, a gente tem que ter ideia, para ficar insistindo às vezes, sabe? De ir logo para o serviço de saúde. Explica para nós. Bem lembrado isso. De fato, bom, só para a gente fazer uma analogia rápida, quando a gente prende a respiração, paramos de respirar por um período de tempo, a gente consegue ficar bem por uma determinada quantidade de minutos. Se essa interrupção da respiração se prolongar, a gente começa a sofrer e as coisas se instalam de uma maneira ruim no corpo. O músculo cardíaco seria a mesma coisa. Quanto mais tempo de falta de circulação no músculo, a coronária entupida, mais células cardíacas vão morrendo. E isso tem um tempo. Acima de 20 minutos de fechamento de uma coronária, já instala-se morte da musculatura cardíaca. A gente consegue fazer essa musculatura cardíaca voltar a funcionar bem, normalmente, quanto mais rápido a artéria for desentupida. Se ela ocorrer na primeira hora, ótimo, excelente. Até 6 horas da ocorrência de uma obstrução da coronária, a gente consegue fazer um bom trabalho de recuperação e a mortalidade cai. Acima disso, o prognóstico, as consequências já são um pouco piores. Mas, mesmo que não haja morte de grande parte do coração, uma arritmia pode se instalar a qualquer momento. E ela não depende da quantidade de músculo em risco. Mesmo um infarto pequeno pode levar a uma arritmia fatal. Então, quanto mais tempo ficar o músculo isquêmico, mais propenso a arritmias ele vai estar. Daí a importância do que você disse. Precisamos ser ágeis. O ideal é que se atenda ao infarto na primeira hora. Bom resultado na terceira hora. Depois da sexta, a gente já começa a ter resultados de tratamento ruim. E os sintomas? Os sintomas mais importantes e mais clássicos são aqueles da dor no peito, uma dor forte, geralmente não são pontadas. São dores contínuas, que duram de pelo menos 10 minutos, constante, aperto, queimação e que pode ou não se encaminhar para outras partes do corpo. Por exemplo, o pescoço, os membros superiores ou as costas. Dores em qualquer território da parte superior do tórax, ou seja, do estômago para cima, da região do estômago para cima, deve ser levada em conta como possível causa de infarto se essa dor for prolongada. Em especial se ela vier acompanhada de sintomas de náusea, de vômito, suando frio, com falta de ar, palpitações ou mesmo perda da consciência. Mas essa dor é uma dor assim, uma dor lacinante, uma dor primeira que vem, segunda, ou ela vai começa devagarinho, ela vai se intensificando e por quanto tempo geralmente? Porque a impressão que se dá, não sou cardiologista, mas a impressão que se dá é que a dor é muito intensa. Mas a gente também vê comentários que às vezes a dor, ela demora, ela começa devagar, eu te falo porque meu pai infartou caminhando comigo. Nós caminhávamos cedinho todos os dias, era meu companheiro de caminhada. E meu pai era muito fechado, não se preocupava com nada, e ele me fala, Zezé, eu assim que me chamava, estou com uma dor no peito, não ia te falar nada, mas estou com uma dor no peito, tá se intensificando. Meu pai estava infartando, caminhando comigo. Tinha 72 anos e deu tempo de eu fazer tudo. Tudo. É bem complicado isso, porque cada pessoa sente dor de um jeito diferente, de uma intensidade diferente para as mesmas doenças. Mesmo com a idade também varia? A idade também varia? Também varia. Aliás, o idoso é o que mais confunde o cardiologista. Aliás, o idoso, mulher e diabética, os sintomas típicos de infarto não são dor. É falta de ar. Ela queixa de falta de ar. E você vê que falta de ar é uma coisa tão comum, até uma crise de ansiedade pode dar isso. Então é um desafio. Sintomas, eu acho que precisa ficar claro o seguinte, qualquer sintoma estranho na região do tórax, que seja duradouro, principalmente se acompanhado de algum outros sintomas, ou desencadeado por esforço, deve-se procurar uma avaliação. E para o paciente que já esteja sobre avaliação, se ele for um paciente que já tem mais chance de ter infarto, por exemplo, um diabético, um fumante, o idoso, o paciente que tem colesterol alto, são cenários onde a doença cardíaca ela é muito prevalente, é muito comum. E então, mesmo que seja uma falta de ar, uma dor não tão intensa, é melhor procurar uma avaliação. Uma avaliação de uma emergência. De uma emergência. De um UPA, no caso, até se for do serviço público. Um serviço onde possa ser feito eletros, alguns exames de sangue, uma boa história médica, é possível se fazer esse diagnóstico mais rápido. Mas
precisa ser precoce. E o encaminhamento para tratamento definitivo também. Mas me diga uma coisa, o paciente sente o sintoma, nem sempre, às vezes o que ele sente é um infarto, mas ele fica preocupado, ele vai. É hábito, quando você tem um sintoma de dor no peito, ou qualquer outro sintoma, num pronto atendimento, já fazer um eletrocardiograma, porque eu acredito que o eletrocardiograma seja o primeiro exame que você já traça ali? A nossa diretriz recomenda, a nossa e dos outros países também, é que o paciente precisa receber um eletrocardiograma nos primeiros 10 minutos da chegada no hospital, no pronto-socorro. O tempo ideal é, após os pacientes entrarem em contato com o serviço médico, seja por telefone, Existe por telefone? Não, ele pede o atendimento, por exemplo, entendi. Estou com uma dor no peito, entendi. Preciso de um atendimento. SAMU, né? Certo. Tá. etc. O ideal é que ele chegue ao serviço médico em no máximo 5 minutos. E que o eletro seja feito, o primeiro eletro. Muitas vezes o primeiro eletro não é possível dar o diagnóstico, então você tem que fazer eletros seriados, alguns intervalos de tempo entre eles. E exames de sangue também. Então, o primeiro eletro em 10 minutos e depois os outros eletros subsequentemente. Em quanto tempo? Os outros? Se o paciente subiu, às vezes o primeiro eletro já dá o sintoma, mas o primeiro eletro tem que ter pelo menos 3 eletros em 6 horas. Entendi. Então, o paciente chega, você pode fazer o primeiro eletro em 10 minutos, o segundo em 1 hora, ou em 2, ou em 10 minutos, vai depender. Sim. Muitas vezes o paciente já chega, o quadro clínico é exuberante, o eletro não. Entramos com a medicação para infarto e o eletro muda logo depois. E aí, então, a gente já faz o eletro. O paciente vai ficar monitorizado também. Mas tem o sangue também. Você coleta um exame de sangue para poder confirmar as enzimas, que demoram mais para sair. Não, 20, 40 minutos. 20 já está pronto. Qualquer serviço, mesmo serviço público. Não. Infelizmente, na nossa cidade, isso não é assim. A rede faz com que a coleta das enzimas sejam encaminhadas para o laboratório central. Então existe um protocolo de juntar esses exames. Demora muito a avaliação do pronto-socorrista, que muitas vezes precisa da enzima para tomar a decisão e nem sempre ela é ágil. Eles imagino que devam estar trabalhando nisso, eu conheço alguns farmacêuticos do laboratório que ficam angustiados com isso, mas o volume de toda a cidade vai para lá e vai por transporte, então nem sempre eles conseguem fazer com que esse tempo seja ideal, né? Entendi, mas o eletrocardiograma, pelo jeito, é uma boa ajuda, né? Mas nós temos um problema pior nesse cenário. Qual? Vamos supor que o paciente chegue rapidamente ao UPA, na estratificação de risco da chegada, normalmente eles já colocam na área vermelha, onde os exames são mais rápidos. Colhe-se o eletro, algumas vezes o eletro já mostra a alteração, a enzima também. Imaginemos que ela chegue em 1 hora. Daí, até o paciente chegar ao hospital, é que tem sido o grande problema dessa cidade. Leito. Ele não sai do UPA, ele demora para ser encaminhado para o serviço terciário, para a Santa Casa, para o regional ou para... Lá no UPA não tem nenhum medicamento que você pode fazer? Deveria ter. Tem a aspirina e tem a heparina, que tem o seu papel de diminuição da mortalidade, mas elas não abrem artéria. O que abre a artéria seriam os trombolíticos. E nós precisaríamos... A teplase. A teplase. Eu lembro que quando eu era diretora eu comprava caro. Então, cara. Mas hoje a gente usa a teplase no hospital universitário para tratar o AVC e o paciente... Curiosamente, o paciente com AVC, ele está chegando dentro da primeira hora lá no hospital. Mais cedo. 20 minutos. Ele está dentro do HU. Mas isso é educação. Isso é educação, é mídia, é divulgação. Por isso que é importante a gente orientar. Esse trabalho que você está fazendo é excepcional, porque as pessoas estão acostumadas até um certo ponto, aguardar a enzima, o paciente não está tão mal, ele está conversando, enquanto que o paciente com quadro neurológico já exibe o déficit, mas o pessoal aprendeu realmente, até a comunidade médica, a correr com AVC. Eles deviam estar correndo com infarto, que eu te mostrei o número hoje. Até 183 mil? 189 mil pessoas. Este ano? Até agora. Até este momento. Nós temos no Brasil, muita gente, nós temos no Brasil 390 mil óbitos por ano de doenças cardiovasculares. Se nós imaginarmos que de 20% a 30% disso são infarto, é o número de pessoas que estão sofrendo dessa doença, estão nos UPAs aguardando. Mas do total de infartos, por exemplo, aqueles infartos mais leves ou infartos dá tempo, a grande maioria salva, dá tempo? Ou a minoria só? 50% dos pacientes que sofrem um infarto morrem em casa.
Em casa? É fulminante. A hora mais comum de acontecer isso são as primeiras horas da manhã, por causa do ritmo circadiano. Então a gente costuma brincar que o lugar mais perigoso do mundo não é o Rio de Janeiro, é a cama da gente. Que a gente acorda, mas estatística, né? Mas os outros 50% que chegam ao hospital, alguns chegam em parada cardíaca, não é a maioria, ainda bem, em choque cardiogênico, um quadro mais grave. Mas desses que chegam, dos 50%, mais ou menos 25% chegam num quadro muito sério, com uma mortalidade hospitalar em torno de 25% na chegada. Os outros têm uma mortalidade hoje esperada num serviço de ponta que gira em torno de 7% a 10%. O ideal é 5%, que se busca nos países de referência e nos lugares de referência, com a tecnologia empregada atualmente, com os medicamentos e os exames, conseguimos fazer o que no século passado, na década de 80, 70, a mortalidade era em torno de 40% a 50% dos que chegavam, porque os outros já tinham falecido, nós entramos em torno de 7% hoje. Melhorou muito. A cardiologia fez um trabalho grande, esses estudos, mas o paciente precisa chegar em tempo hábil. Outra coisa que eu ia te comentar. Tá, ele chegou no pronto atendimento, fez diagnóstico, fez o eletro, mandou enzimas, chegou a tempo, fez a medicação, abriu a artéria. E depois? Isso é o suficiente? O que vem depois? É o tal do cateterismo? É a ponte safena? É o stent? Explica para mim um pouquinho da terapêutica. Bom, dependendo da ocorrência do infarto, o tratamento com trombólise é o suficiente, mas não na maioria. Na maioria nós precisamos enxergar essas artérias do coração como elas estão, se não existem outras placas obstruindo outras artérias, não só a que causou o infarto. E aí a estratégia de tratamento pode envolver revascularização por cirurgia cardíaca, que são as pontes. Mas é cada vez menos feito hoje, né? Pelo que eu percebo. É cada vez menos, mas o nosso cenário, por exemplo, do setor público, hospital regional, o hospital universitário, onde a prevenção primária é ruim, a doença evolui muito. Então os pacientes chegam com um quadro mais extenso de doença coronária. E nós temos operado mais do que feito angioplastia, que a extensão da doença é muito maior. Mas, de fato, é possível já a empregar cada vez mais a revascularização, ou seja, o desentupimento dos vasos, não só pela cirurgia, mas também por angioplastia, que nada mais é do que colocar um fio guia pela artéria, caminhando até a coronária, onde está a obstrução, e empurrando a placa de colesterol com um balão e colocando uma molinha de stent, que mantém essa artéria aberta. Isso a gente consegue fazer em 5 ou 7 dias de internação. Sim. Não havendo as complicações que acontecem, o paciente vai embora, na maior parte das vezes, bastante bem. Cria-se outro problema daí. Para referência. Depois. O paciente manter o tratamento adequado, que isso que vai impedir outro infarto. As medicações para colesterol, as estatinas, a aspirina, o estilo de vida saudável, comer direito, fazer atividade física, esse é o problema. Muitas vezes a gente dá alta, você já muitas vezes passou por isso certamente, faz um trabalho grande com o paciente grave, dá alta, um mês depois ele volta com o mesmo problema porque não aderiu. É até frustrante às vezes, né? E caro, né? E caro. Mas assim, o principal hoje, que é um tema apaixonante, a gente vai ficar a tarde inteira, ficar aqui, e o nosso tempo já foi. Mas o que a gente quer deixar muito para o público, que assim que sentir dor no peito, principalmente quem já tem uma certa mais idade, né, Délcio? Bem que hoje em dia cada vez se infarta mais cedo, né? Sim. A idade, a média é o quê? 50 anos, 60? Mas tem até tido alguns comentários sobre isso, pode ser motivo de uma outra conversa. Aqueles fatores de riscos que a gente conhece, como colesterol, hipertensão, diabetes, existem, mas a gente está descobrindo outros. Quais? Poluição. Barulho. Nível de barulho em decibéis, uma correlação forte com infarto. Eu fiz estudo recente lá na Suíça, mostrando isso. Nível de CO2 no ar, barulho, inflamação crônica. Então, assim, por isso que a extensão do problema está aumentando. Enquanto de um lado se controla mais a pressão e o colesterol, novos fatores de risco estão causando doença aterosclerótica mais cedo. Bom, então vamos ter que encerrar hoje a nossa entrevista, porque não temos mais tempo, mas fica aqui o recado para o nosso espectador. Atento a qualidade de vida, hábitos saudáveis, a comida, né, a sua alimentação cada vez mais saudável, mais natural, menos frituras,
Atividade física é importante, qualquer idade que tiver, Qualquer idade. é importante, prevenção, e faz parte de todas as terapêuticas, de todas as patologias que a gente tem feito entrevista até hoje. E principalmente procurar logo um pronto atendimento, né? E já descreve logo o sintoma, que é o que está preocupando. Olha, eu vi uma entrevista, eu vi porque eu estou com dor no peito. É importante se atentar e até assustar quem está ali triando. Sim. E você quer deixar o nosso último recado para o nosso espectador? Ali está o seu sacão. Quero agradecer a gentil convite e dizer que estamos trabalhando com afinco para melhorar o atendimento tanto público como na rede complementar na cidade, e podem confiar na cardiologia que ela está preparada para atender essa tão frequente doença. Mas a gente precisa da ajuda, como esse programa tem feito, de alguns gestores para que a gente possa atuar direito e melhor há mais tempo. Obrigado e cuide-se. Então, espectador, se gostou de nosso tema, mande um recado para o nosso e-mail, amms@eventostv.net. Dê a sua opinião sobre o programa e o tema que quer ouvir. Obrigada.